Olá, bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Cassiana e eu vou contar para vocês uma história. Essa é a primeira história do ano de 2016 e eu quero desejar a vocês, mesmo atrasado, um feliz 2016, tudo de bom, muita prosperidade, muito amor, muita saúde, muita paz, muita superação nesse tempo de crise. Essa história é a história de um lobisomem feminino. Quem nos conta essa história é uma senhora que mora em Fortaleza, Ceará. E ela nos conta que esse fato aconteceu com o bisavô dela, Senhor Severino. O Senhor Severino morava com a esposa e a sogra próximo à cidade de Fortaleza. E a esposa veio a falecer no parto do 5º filho. E deixou o seu Severino muito transtornado. Então ele resolveu deixar as crianças, inclusive o neném recém-nascido, com a sogra, e viajar para o interior, para a casa da família dele, aonde ele tinha os tios, tinha primos. Então ele resolveu viajar para lá para trabalhar, ficar um ano, para, como diz a expressão deles, desanuviar a mente. E ele foi para essa cidade, e assim que ele chegou na casa de um dos tios, um dos primos dele arrumou para ele trabalhar em uma fazenda. A fazenda ele ia tomar conta dos cavalos e do gado do dono da fazenda. E ele dormiria lá. E ele começou a trabalhar e se dar bem. E ele era uma pessoa muito trabalhadora e também muito sociável. E ele procurava um jeito de esquecer o que aconteceu, a tragédia que aconteceu na vida dele, com a esposa dele. Ele estava procurando uma superação na vida dele. E a intenção dele era ficar ali por um ano, depois retornar para casa. Só que durante esse período, o seu Severino, ele começou a ouvir dos primos e dos tios que ali naquela localidade havia um animal em formato de um lobo, muito peludo e muito grande, que ficava em pé nas duas patas traseiras. E ele traçava tudo: galinhas, cabras, novilhos pequenos, gatos, tudo. Ele só tinha uma coisa que ele não suportava: cachorro. Ele estraçalhava o cachorro, mas não comia. Em determinados locais da mata havia covis, onde ele levava a presa grande para estar devorando. Só encontrava restos de ossos e os restos dos animais que ele havia roubado. E também atribuíam a ele 2 mortes na cidade de 2 seres humanos e um desaparecimento de uma criança pequena. A primeira morte aconteceu o seguinte: um senhor que era sanfoneiro saiu dessa cidade pequena e foi para um outro local para tocar em uma festa. Na volta, como era noite de lua cheia, e esse animal só aparecia em noite de lua cheia, ele estava voltando para casa e se deparou com essa criatura. Então ele teve uma luta com essa criatura, só que ele despencou de um barranco e se acidentou. De manhã, quando o pessoal passava por ali, pelaquela estradazinha, percebeu que havia uma pessoa gemendo de dor, uma pessoa agonizando. Então correram para socorrê-lo. E ele já estava agonizando, já estava muito ferido, com muitas fraturas, e não resistiu, acabou falecendo. Então atribuíam essa morte a tal criatura. E outro foi um senhor, que era um senhor que ele morava próximo à cidade,
e a casa dele era essas casas que tem duas portas, que você abre uma porta e deixa de baixo fechado. E estava muito calor e esse senhor, já um senhor idoso, abriu essa primeira porta para fumar um cigarrinho de palha. E de repente ele percebeu que vinha se aproximando duas bolas de fogo vermelha. E como havia pouca iluminação nessa noite, ele só percebeu que era essa criatura quando a criatura já estava frente a frente com ele. Então ele tomou um susto, gritou e desmaiou. Ele teve um infarto fulminante e essa morte foi atribuída a essa criatura também. E uma criança que desapareceu da rede. Os pais deixaram a janela aberta e a criança estava na rede dormindo, os pais na cama, e quando os pais acordaram, a criança tinha sumido, desapareceu, nunca foi encontrado, nem mesmo corpo, nem ossada, nem nada. E o que chama atenção, que essa senhora fala, é que essa criatura, ela tinha um poder de hipnotizar suas vítimas, e era uma criatura muito mansa, muito ardilosa, que não fazia o mínimo barulho possível. Ela era muito silenciosa. Isso que mais causou medo na cidade, foi o silêncio da criatura. Porém, o seu Severino não acreditava nessas histórias. Um dia teve uma festa na praça da cidade, ele foi até a praça da cidade e conheceu a Dona Malha. Dona Malha era viúva do sanfoneiro que morreu no barranco. E eles começaram a paquera, começaram a se encontrar, a sair e tal, e começaram um namoro. Só que o seu Severino, depois de um certo tempo, percebeu que quando era noite de lua cheia, a Dona Malha desaparecia. Ela não ficava em casa e ela não gostava de ser importunada, não gostava que ninguém fosse na casa dela durante esse período. Porém, ele pensou assim, poxa, ela perdeu o marido numa noite de lua cheia, então ela deve querer ficar sozinha para chorar as dores dela, a mágoa. E ele não se importou muito com isso, porque primeiro ele estava gostando dela, não viu maldade nisso. Pelo contrário, assim como ela, ele tinha uma perda, né? Ele tinha um espinho no coração. Para ele, Dona Malha tinha qualidades que o atraíam, como ser uma mulher ainda jovem, bonita, trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem um comportamento irrepreensível. Era uma pessoa que não levantava suspeita nenhuma. Além disso, Dona Malha não tinha filhos, o que para ele era conveniente, já que ele tinha 5 para criar. Então completou um ano que ele estava ali e ele resolveu fixar residência naquele local. Então ele comprou um local próximo à cidade, começou a construir uma casa, porque a intenção dele era ficar ali mesmo e casar com Dona Malha. E eles eram muito apaixonados e todo mundo comentava que bonito, que Dona Malha estava refazendo a vida dela, e ele também. E ele ia trazer a sogra e os filhos para morarem com eles, porque ele já não tinha mais pai nem mãe. Então ele, assim, a sogra dele era como uma mãe para ele. E estava tudo bem. Só que o ápice disso foi uma noite de lua cheia, lua alta. Uma senhora que era parteira estava andando num caminho de terra e deserto e longe da cidade. E ela havia ido fazer o parto de uma mocinha e ela teve o braço arrancado por essa criatura.
que não chegou a mordê-la, mas extirpou o braço dela. Ela só não foi morta porque ela começou a gritar. E como ela não estava longe da casa dessa moça, o marido da moça veio ao encontro e conseguiu salvá-la. Mas ela teve o braço amputado na altura do ombro. Ela teve que ir para a cidade de Fortaleza para poder amputar o braço, para poder se tratar. Então o povo da cidade começou a ficar com muito medo, porque até então essa criatura havia apenas tentativa de ataque contra pessoas, mas nunca tinha tido êxito. Então o próprio povo da cidade embutiu um toque de recolher. Quando era noite de lua cheia, ninguém saía de casa. As pessoas da cidade que tinham mais condição deixavam as luzes de fora acesas. E as pessoas que eram mais humildes colocavam um lampião do lado de fora da casa para iluminar e para assustar um pouco essa criatura. Mas essa criatura cada vez surpreendia mais e era mais audaciosa. Começou a subir no telhado das casas, uivava, circulou várias vezes a igreja da cidade, uivando, e aí então a polícia entrou em ação. Aí montaram durante a lua cheia, montaram um cerco na cidade, onde iam de 2 em 2 guardas armados, e eles apitavam para os sentinelas da cidade para saber que a rua estava, já que essa criatura, entre aspas, estava saindo do habitat dela para entrar na cidade e assustar as pessoas. Então a polícia resolveu montar esse cerco e esse cuidado com os cidadãos da cidade. Além de que alguns homens na cidade andavam com peixeira, andavam com enxada, com foice, para se proteger desse animal. E nessa cidadezinha não possuía carro, era raridade, era mais charrete ou cavalo. Se fosse algum acidente ou algum ataque, eles não tinham como se locomover com rapidez até um hospital. Havia um posto de saúde pequeno na cidade que só funcionava de dia. Não havia um pronto-socorro. Uma certa vez, seu Severino, após ter terminado a sua labuta na fazenda, já era de tarde, ele foi até a casa de um dos primos dele, que tinha um roçado de feijões, ajudá-lo a debulhar os feijões para ele poder vender aqueles feijões. E já era bem tarde quando o seu Severino veio embora. Só que da casa do primo dele até a fazenda onde ele estava acampado era numa certa distância. E no caminho havia muitos pés de Moçambique. Dizem que é uma árvore que parece uma planta que é uma árvore, que ela é maleável ao vento, ou seja, o vento toca nela, ela cai e volta, e muito mato. Uma certa distância já da casa do primo, seu Severino se sentiu incomodado, como se estivesse sendo seguido, e ele olhava para trás e não via ninguém. Aí continuou andando, a lua cheia, a lua alta iluminava o caminho, porém dava um certo medo pelo deserto que estava e pela solidão. Mas ele continuou andando. Para se proteger, ele estava com uma peixeira no cinto e ele continuou o caminho dele. Quando, em alguns segundos, ele escutou algum mato se quebrar, ou alguma raiz, ou alguma folha seca se quebrando. Aí ele virou para trás e perguntou: quem é que está aí? Aí chamou o nome dos primos e falou: olha, eu não tenho medo não, sou sujeito homem, sou cabra macho. Se você estiver fazendo brincadeirinha comigo, saiba que eu não sou homem de brincadeira. E falou umas coisas lá, depois se voltou para o caminho dele. Isso em questão de segundos, o silêncio voltou
porém ele com aquela impressão de estar sendo seguido. E durante esses segundos, pulou na frente dele um animal muito grande. As patas traseiras eram menores do que as dianteiras. Aquele animal se colocou bem na frente do seu Severino, a uma certa distância, e começou a olhá-lo fixamente. O seu olhar era vermelho, como duas pedras de rubi que iluminavam, pareciam chamas de fogo. E ele ficou como se tivesse hipnotizado por aquela criatura, os pelos vermelhos e muito grande, como se fosse uma raposa. Em certo momento, aquela criatura se levantou, ficou de pé nas duas patas traseiras, e seu Severino pôde ver que aquela criatura era maior do que um urso, era enorme. Aí seu Severino caiu em si, puxou a peixeira do cinto e se preparou para o bote. Quando o animal voltou novamente ao chão e começou a correr para dar o bote em cima dele, ele não perdeu tempo, pegou a peixeira e feriu o animal no ombro. E como o cachorro, ele saiu bolando no chão. E naquele bote que ele deu, e seu Severino acabou ferindo ele passou por cima do seu Severino direto e caiu no chão embolado e grunhindo como um cachorro ferido. E caiu no meio do mato e começou a uivar e respirar muito alto, como se estivesse se transformando em alguma coisa. E seu Severino ficou muito assustado. Aí seu Severino não perdeu tempo, pegou a peixeira, segurou com a mão bem firme e foi andando até aquele local onde ele estava ouvindo aqueles barulhos. E naquele momento se levantou uma pessoa do sexo feminino, uma mulher, e gritou para ele: "Seu desgraçado, você me desencantou." E na hora ele ficou sem ação, e aquela mulher saiu correndo pelo matagal entre os pés de Moçambique e foi embora. E ele ficou sem ação, mas ele ficou com aquela voz na mente: "Eu conheço essa voz, eu conheço essa voz." De quem é essa voz? Eu conheço. E ele voltou para a fazenda, chegou lá, ele acordou os outros peões, o chefe dele, mostrou a peixeira, ainda com sangue, com alguns pelos do animal. Então o pessoal começou a caçar, procurar os peões, cada um armado, com qualquer arma que desse, mas não conseguiram achar, só acharam no local mesmo onde ele tinha ferido o animal. E respingos de sangue, mas depois eles não conseguiram mais ver. E o mais estranho nessa história é que a dona Amália sumiu, desapareceu. Como ela não comparecia ao trabalho, uma pessoa foi até o padre e falou com o padre que ela estava sumida, e o padre resolveu ir até a residência dela saber o que estava acontecendo, se ela estava doente. E quando chegou lá, ela estava ferida, com ferimento no ombro. E ele insistiu para que ela fosse até o posto da cidade, só que ela não quis ir. Então, depois de um tempo de relutância, ela concordou em ir até a próxima cidade, até o próximo posto de saúde, onde ela pudesse ter um socorro ali. E o seu Severino foi procurar ela e ela não saiu para fora, fechou as portas tudo, falou para ele, não queria mais saber dele, não queria mais vê-lo, que ele tinha prejudicado ela, que estava tudo acabado entre os dois. E seu Severino ficou muito triste, tentou mais algumas vezes, mas não conseguiu. E seu Severino foi embora muito triste, muito decepcionado, porque até aquele momento ele estava apaixonado pela dona Amália.
e a casa deles já estava quase pronta, em ponto final, e ele tinha inclusive um pequeno roçado de milho. Seu Severino não entendeu. Então um dia Dona Amália apareceu no trabalho e pediu desculpa pela falta e tal, e continuou trabalhando ali naquela casa, naquele local. Só que ela tinha o ombro machucado. E as outras mulheres quiseram saber por que ela havia terminado com seu Severino. Seu Severino estava muito triste, muito cabisbaixo, muito decepcionado. Por que romperam de repente, se eles se gostavam tanto, se era um casal tão bonito? Então ela respondeu apenas: ele me prejudicou. Nisso as mulheres ficaram muito chateadas, comentaram com os homens foram perguntar para ele o que ele tinha feito para Dona Amália. E ele falou: eu nunca fiz nada para ela. Nossa casinha tá lá pronta, ela não quer mais, gente, eu não posso fazer nada. Só que um dos filhos dos donos da casa onde a Amália trabalhava comentou assim: mãe, a senhora não acha estranho que a Amália esteja machucada justamente aonde o lobisomem foi machucado, no ombro? E outra coisa, depois que aconteceu isso, parou os ataques, as galinhas, os patos, as cabras das pessoas pararam de sumir? Então, até então, não haviam relacionado um fato com o outro. Só que quando essa criança falou, despertou o interesse das pessoas, e a patroa dela pediu a ela várias vezes para ver como é que estava o ombro, e ela não deixava, não deixava de jeito nenhum. Então todo mundo começou a comentar na cidade, começaram a falar. Algumas pessoas olhavam para ela com raiva, outras com medo, outras com pena. O padre chamou ela para conversar, e quando o padre chamou ela para conversar, ela simplesmente desapareceu, sumiu, deixou a casa, deixou roupa, deixou tudo para trás e sumiu. Ninguém sabe, ninguém tem notícia de Dona Amália, não se sabe se mataram ela, não sabe se ela se foi para algum lugar e se suicidou, não se sabe se ela fugiu com medo, ninguém sabe. E essa criatura, ela nunca mais apareceu na cidade. A cidade ficou em paz, voltou a ser uma cidade calma e tranquila do interior. E seu Severino ficou muito triste com a separação, com o que tinha acontecido, com os rumores e tal. E algumas pessoas parabenizavam ele por ele ter livrado a cidade de uma praga. Outros olhavam ele com desconfiança. E ele acabou vendendo o terreno dele com a casa pronta, um roçado, e voltou para a casa da sogra dele, para junto dos filhos dele. E essa senhora nos conta que o bisavô dele nunca mais quis saber de namorada, de mulher, que viveu a vida dele apenas para o trabalho e para os filhos. Virou um homem muito religioso e se envolveu na religião, no catolicismo, e virou tipo uma pessoa beata. Não quis mais saber de relacionamento nenhum. E essa história ele contou para o pai dessa senhora, que está compartilhando conosco essa experiência que foi vivida na família dela. Bem, gente, essa história do lobisomem feminino. E aí, vocês acreditam? Possa ver? Possa assistir? É difícil, né, acreditar, mas quem sabe, né, nesse mundo há tanto mistério. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um joinha aí, comente, coloque aí sua experiência para que seja contada aqui no canal. Se você quiser privacidade, nós podemos trocar o nome ou não divulgar o seu nome.
Gente, e sinceramente, essa é uma das histórias mais assustadoras que eu já ouvi. Eu já ouvi muita história, mas essa é uma das histórias mais assustadoras. E se vocês quiserem também, pode estar enviando a sua história através do e-mail tenhamedo 2015@gmail.com. E um abraço a todos, obrigado pela atenção de vocês. Lembrando vocês sempre, tenha medo. Tchau, até a próxima história.